Parece piada, mas aconteceu. Jair Bolsonaro disse que livro didático tem muita coisa escrita. Eu sou professor e eu tenho que ouvir um presidente da República falar que livro didático tem muita coisa escrita, que tem que suavizar. Mas não é só isso, é pior do que isso. Eu vou te explicar com calma, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for a sua primeira vez no canal, eu vou pedir para você já se inscrever, tá? Já se inscreve, porque o canal crescendo, a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você ainda quiser contribuir com o canal, tem o nosso Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, e você pode se tornar membro do canal, R$ 7,99 por mês. Fechou? Gente, isso aconteceu. Parece piada, mas isso aconteceu. Na porta do Palácio da Alvorada, onde fica aquele meia dúzia de puxa-saco ali, que qualquer coisa que ele falar os caras batem palma, Bolsonaro chegou para falar com eles e ele falou assim que ele está muito chateado com os livros didáticos que existem hoje, porque esses livros já estão aí e ele é obrigado a entregar, mas que ele está preparando outros livros didáticos. Olha o que ele falou dos livros didáticos atuais. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão, um amontoado, muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. Então assim, eu gostaria de saber de onde Jair Bolsonaro tirou que ele entende de educação, de onde que ele estudou pedagogia, de onde que ele sabe do que ele está falando. Né? Porque educação é aquele lugar que todo mundo quer dar pitaco. Ninguém estudou, ninguém sabe do que está falando, mas eu quero decidir como vai ser a educação do seu filho. Mas você entende? Você sabe o que é melhor? Né? Porque tem pessoas que estudaram para dar o melhor pro seu filho. O professor, tudo o que ele quer é o melhor para o seu filho. E ele estudou e se dedicou, e tudo o que ele faz é preparando prova, preparando aula, é para dar o melhor para o seu filho. Pode confiar no seu professor. O professor ele sempre quer o melhor para o aluno dele. Mas todo mundo tem que dar pitaco e colocar o professor como inimigo da família. O professor vira à noite corrigindo prova, preparando aula, e ele é o inimigo da família. Não sei de onde eles tiram isso. Mas o Jair Bolsonaro pensa assim. E aí os novos livros didáticos, como que vão ser? São livros que vão ter a bandeira do Brasil na capa, vão ter a letra do hino nacional, e não vai ter ideologia de gênero, e não vai ter marxismo cultural. E é claro, o que ele tem que falar? Do Paulo Freire. Olha o que ele falou. Eu tenho que buscar meios para tirar 12 milhões, 13 milhões do desemprego no Brasil, diminuir a pobreza, consertar esse sistema educacional lixo que está aí, baseado em Paulo Freire. É impressionante que ele fala do Paulo Freire, ele não tem nem ideia de quem foi Paulo Freire e o que Paulo Freire fez. Porque quando ele fala esse sistema educacional lixo que está aí baseado em Paulo Freire, o sistema educacional brasileiro não é baseado em Paulo Freire, por um motivo muito simples. O Paulo Freire criou um método, o método Paulo Freire, que é reconhecido internacionalmente, é um método para alfabetização de adultos, não é um método para alfabetização de crianças. As escolas que você vai, onde você põe o seu filho, não usam o método Paulo Freire, porque o método dele é muito bom, é um negócio até meio inacreditável de você ver. Ele consegue alfabetizar um adulto em 45 dias. Não sei se você sabia disso, mas o método Paulo Freire é reconhecido internacionalmente porque ele consegue alfabetizar um adulto em 45 dias. É um método incrível, mas é para adultos, não é para criança. É completamente diferente. Aí quando ele fala assim, esse sistema lixo que está aí baseado em Paulo Freire, não é. Não é, as escolas não usam o método Paulo Freire. Às vezes ele fala assim, esse sistema lixo baseado em Paulo Freire, ou então ele fala, procure aí uma escola que use o método Paulo Freire. Por que ninguém usa? Ele nem sabe se usa ou se não usa, cada hora ele fala uma coisa. Mas não, as escolas não usam o método Paulo Freire, porque não é para criança. Você não vai achar uma escola para o seu filho com o método Paulo Freire, porque o seu filho não é um adulto que não foi alfabetizado, é uma criança. Então o método educacional brasileiro não é baseado em Paulo Freire. E é problemático? Sim, é um sistema que é problemático, mas já foi pior. Porque também tem o seguinte, as pessoas falam, antigamente a educação era boa,
A educação, as escolas eram muito melhores antigamente. Isso é uma falsa impressão que a gente tem, que antigamente a educação era melhor. Na verdade, antigamente você tinha escolas públicas muito boas, isso é verdade. Mas assim, eram escolas normalmente ligadas à Igreja Católica, então era um colégio arquidiocesano, colégio metodista, ou então colégio marista, ou colégio agostiniano. Eram normalmente ligados à igreja, eram para uma elite e era só nas cidades. O Brasil era um país rural antigamente. Dos anos 60 para trás, o Brasil era um país rural. As pessoas normalmente eram analfabetas. Quase todo mundo. É muito difícil quem tenha um avô, um bisavô que sabia ler ou escrever. Então a escola antigamente ela não era melhor, o sistema educacional não era melhor. Existiam boas escolas, mas eram para elite. A escola pública antigamente era boa, mas quem podia estudar? Você entendeu? Normalmente na sua família as pessoas não estudaram ou você era muito rico. Quem podia ter essa educação eram os ricos, as pessoas trabalhavam era na roça mesmo, ela não ia para a escola, você entendeu? Porque eram escolas diferenciadas, muito poucas. O Brasil, em via de regra, era um país de analfabetos. E aos poucos nós estamos tentando tirar esse déficit. Mas o Brasil ainda é um país de muito analfabetismo. Ou a pessoa é completamente analfabeta, ou ela é o que se chama de analfabeto funcional. A pessoa até consegue ler, mas ela não consegue interpretar o que ela está lendo. Ela lê o conjunto de palavras ali, mas não sabe o que aquilo quer dizer. Então a educação no Brasil nunca foi boa. Essa história de que antigamente a educação era boa, não. Existiam boas escolas, mas eram reservados para uma elite, era só na cidade e o Brasil, no geral, era um país de analfabetos. Então não era melhor. Na verdade, o grande problema é que dá muito pitaco em educação pessoas que não têm o menor conhecimento do que estão falando. Eu nunca vejo, por exemplo, a pessoa falar assim, chegar para o médico e falar, não, eu não quero ser operado do coração assim não, eu quero que você trate o meu esôfago. O que o médico manda fazer, a pessoa faz, né? Ou então, por exemplo, o cara fala assim, o senhor tem que fazer um reforço nessa parede aqui, senão vai cair. O cara não fala, não, deixa isso daí, eu quero que pinte a cozinha. O cara faz. Normalmente as pessoas confiam em quem tem experiência, em quem estudou para aquilo lá. Educação não. Todo mundo quer dar palpite. E esse Bolsonaro, então, nem ele sabe de nada, ele não entende de nada, ele é um incapaz em várias áreas e ele elegeu a educação como inimigo. Então eu faço um alerta para você. O que esse governo quer é que o seu filho seja um trabalhador obediente. Ele quer que ele vá para uma escola aprender o hino nacional, dentro de um regime militar, que ele aprenda a obedecer sem questionar a hierarquia, porque eles não querem formar cidadãos, eles querem formar trabalhadores obedientes. É para ir para a fábrica, trabalhar, ir para casa com o dinheirinho que quiserem dar e não reclamar. Não é para ir para a rua fazer manifestação, não é para brigar por melhor condição de nada, é para trabalhar e obedecer. É isso que ele quer. Quando ele quer desmontar as escolas brasileiras, o que ele quer é que pegar o seu filho, que é o que você tem de mais precioso, em vez de transformar num cidadão, transformar num robô que vai deixar o patrão rico. É isso que ele quer. No fundo, essa briga toda com universidade, não porque tem plantações de maconha, não porque ali todo mundo agora é ideologia de gênero, tá todo mundo tendo que usar saia, porque não sei o quê. Tudo isso, no fundo, é para o seu filho ser explorado. A ideia é essa. Seu filho tem que ser única e exclusivamente um trabalhador obediente. Não era o que o Paulo Freire queria. O que o Paulo Freire queria era, ele queria pegar pessoas analfabetas, colocar essas pessoas para ler e escrever, para que essas pessoas pudessem entender o mundo. Ele sempre falava que a pessoa tem que ser um cidadão. A pessoa tem que chegar numa escola e sair um cidadão, sabendo do seu lugar no mundo, na sua função. É tudo que esse governo não quer. Eles nunca leram Paulo Freire, eles não entendem de Paulo Freire, eles não entendem de educação, mas eles sabem que o que eles querem para o seu filho é o contrário do que o Paulo Freire queria. O Paulo Freire queria transformar o seu filho num cidadão, numa pessoa melhor. E o que eles querem é transformar o seu filho num trabalhador obediente. Chega, faz o seu trabalhozinho e vai para casa assistir novela, ficar quietinho lá. Não saia de lá para nada não. É isso que você quer para o seu filho?
seus netos, para o futuro das próximas gerações? É isso que você quer? Que seu filho seja um escravo de quem tem dinheiro, aceite o emprego que der, se emprego houver, se não houver emprego também não é para se manifestar, não é para se revoltar, senão vamos ter que fazer um novo AI-5. É isso que você quer para o seu filho? Você vai aceitar? É isso que você espera? Tenho certeza que não. Né? Nenhum de nós quer isso para os nossos filhos, nós não queremos que eles sejam escravos de ninguém. A gente quer cidadãos que pensem. Então nós não podemos aceitar esse tipo de besteira que ele fala, que o importante é que o livro didático tem que ter menos coisa escrita, tem que ter a bandeira nacional e tem que ter o hino. Não é isso que a gente espera de uma educação. Certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço para você e eu já fui!